Olá pessoal, tudo bem? Tem um tempinho que eu não venho aqui falar com vocês, mas eu resolvi dar uma passada para dar algumas dicas bem rápidas sobre um tema que está bem recorrente agora nesse período de pandemia. O que acontece? Como nós podemos perceber, a pandemia trouxe também algumas crises, entre elas as crises econômicas, né? Então algumas pessoas não estão tendo condições de arcar, de manter aquelas dívidas que haviam feito, né, aquele planejamento que havia feito antes de tudo isso acontecer. Financiamento de carro, financiamento de moto, financiamento de imóvel. E aí surge aquela oportunidade para quem quer comprar um imóvel ou um veículo, né, de uma maneira mais facilitada, sem aquela burocracia bancária, mas surge também a oportunidade para quem quer vender e se livrar de uma dívida. Para poder se reorganizar, né? Mas só que nós temos algumas questões que têm que ser observadas. É possível fazer o que a gente chama habitualmente de contrato de gaveta nesses casos? Sim, é possível. A gente não vai dizer que isso não acontece. Acontece o tempo todo, inclusive antes da pandemia já acontecia, né? Quem não conhece um vizinho aí ou um amigo que fez um contrato de gaveta porque o imóvel era financiado, aí eu pego e passo para a pessoa geralmente o valor que ela pagou para comprar aquele apartamento ou aquele veículo e continuo pagando no nome da pessoa aquelas parcelas. Mas olha, é possível, mas existem algumas coisas que têm que ser observadas para que isso não vire um problema no futuro. O que pode acontecer? Bom, pode acontecer que a pessoa não dura para sempre, a gente não dura para sempre, então o pior que pode acontecer é a morte. Então, se vier a faltar o comprador ou o vendedor, né? Geralmente, se o vendedor vier a faltar, aquele bem vai para a herança dele, vai virar um inventário. Então, você precisa ter feito documentos que garantam que aquele imóvel não vai ser dividido entre os herdeiros porque ele é seu. Então, importante fazer contrato bem feito, verificar se aquele imóvel não está penhorado por alguma dívida do vendedor, né? Verificar se o vendedor não é um devedor contumaz, que a gente chama. Às vezes a pessoa está passando o imóvel para frente, para ver se ela fica livre de alguma execução. Talvez ela está devendo na praça bastante, ela já sabe que uma hora ou outra vai vir alguém penhorar aquele imóvel e ela quer se livrar dele. Não só pela aquela dívida específica do apartamento, né? Para não perder ele, por exemplo, depois de ficar tantas parcelas sem pagar. Mas talvez porque ela já deve outras pessoas e aquilo vai virar uma execução e aquilo vai virar uma penhora e ela vai perder aquele imóvel para outros credores dele. Então é importante verificar matrícula do imóvel atualizada, né? Pegar no cartório de registro de imóvel. Hoje em dia a gente pega documento tudo pela internet, verificar se a pessoa é casada ou solteira na época que ele está realizando aquele negócio, qual que é o regime de casamento, se precisa da autorização da outra pessoa para fazer aquele negócio, verificar se aquela pessoa tem dívidas na praça que estão sendo executadas, processos que estão em curso. Esses processos geralmente são públicos, então dá para pesquisar, para consultar com os dados da pessoa, verificar se aquele imóvel, né, já não tem nenhum tipo de impedimento, alguma coisa do tipo. O melhor dos mundos seria que nós pudéssemos passar aquele financiamento para quem está comprando. Só que aí você teria que fazer toda uma análise de crédito no banco e talvez não conseguisse pegar nem os juros que a pessoa pegou quando ela fez o primeiro financiamento, né? Então, talvez o que eu entendo, acredito que a maioria das pessoas que compram imóveis nessa condição precária, que a gente chama, é por um motivo específico, é para fugir da burocracia do financiamento, para economizar, porque naquele momento não vai ter o pagamento imediato do ITBI, que é o Imposto sobre a Compra e Venda, e vai formalizar aquilo, mas tem todo um custo, né, para poder fazer essas questões burocráticas, né? Então, importante, tanto em imóvel quanto em veículo, né? No caso do veículo, você vai estar rodando aí com o veículo em nome de outra pessoa até que você consiga quitar aquele financiamento em nome da outra pessoa. Corre os mesmos riscos, além de ter que fazer um contratinho para poder transferir responsabilidade, né? Porque até que você quite aquele bem,
junto àquele agente, né, credor, aquele bem pertence àquele agente, ou pode pertencer no caso de uma execução, por exemplo, né, por falta de pagamento. Então é importante que as garantias, né, os contratos, os documentos sejam feitos entre as partes, o comprador e o vendedor, para evitar qualquer problema no futuro. Que não vai ter problema, nós não podemos garantir, mas que quando o problema surgir, se surgir, você vai estar embasado de documentos e informações capazes de te tirar daquela situação, ou pelo menos reduzir ao máximo os prejuízos que você pode ter com negócio mal feito, tá? Então, se essa é a sua questão, eu acredito que o mais importante, antes de fazer o negócio efetivamente, procurar a orientação de um profissional para poder te dizer quais são as providências que têm que ser tomadas, tá? Todo mundo está afobado para poder aproveitar a oportunidade, todo mundo está afobado para fazer dinheiro, então podem surgir muitas questões aí que não foram resolvidas a tempo, né? E quando se trata de dinheiro, não é na base da confiança que se resolve, é na base da questão dos documentos mesmo. A confiança, a boa-fé está nisso, em passar todas as informações que o outro precisa saber, para que depois as informações que você omitir não venham a prejudicar a outra pessoa e a si mesmo, né? Porque os dois vão continuar vinculados àquele processo, àquele contrato por muito tempo. Então é isso, pessoal. Passei só para dar essa dica rápida, né? Que são questões que estão acontecendo diariamente para vocês se atentarem aí, se for o caso de vocês.